O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
Portanto, vos julgarei, ó casa de Israel, cada um conforme os seus caminhos, diz o Senhor. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não vos será pedra de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Ouçamos as boas novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Amém.
Esclarece-nos, ó Deus, por tua palavra e espírito, para que na tua luz enxerguemos a luz, na tua verdade encontremos libertação e na tua vontade descubramos a tua paz. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, te suplicamos. Amém. Moisés disse ao povo: Vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, deve colocá-la num cesto e levar para um lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: Declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: O meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos, pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação.
Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão." Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: "Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele." Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Então Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus."
Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. O texto do calendário litúrgico proposto para esta semana traz a tentação de Jesus. E é muito interessante nós percebermos que esse texto é reproduzido também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 de Mateus, mas na descrição de Lucas traz uma diferença bastante interessante. Logo no versículo 1, nós encontramos o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa descrição é muito diferente daquela que nós encontramos no capítulo 4 de Mateus. Enquanto em Mateus o Espírito é quem conduz Jesus ao deserto, em Lucas ele também é apresentado como estando cheio do Espírito Santo. E essa descrição nos leva a pensar na maneira como hoje se entende o cristão que está cheio do Espírito Santo. Jesus é apresentado como estando cheio do Espírito Santo, mas em vez de receber bênção sem medida, em vez de receber poder sem limite ou qualquer tipo de consolo divino, ele, sendo cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para um encontro com o diabo. Isso pode soar estranho para o tipo de evangelho que é pregado atualmente, mas na descrição do evangelista Lucas, isso faz parte do caminho de Jesus. E ao mesmo tempo, deve nos levar a concluir que o fato de alguém estar cheio do Espírito Santo não torna essa pessoa alguém isenta de qualquer tipo de tentação. Jesus, estando cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para ser tentado. É isso que nós encontramos no versículo 2, que afirma que Jesus foi tentado estando em jejum por 40 dias, e lá no versículo 13 nós vamos descobrir que ele foi tentado de muitas formas. E o objetivo desta tentação é absolutamente claro: testar os valores de Jesus e fazê-lo cair, fazer com que ele saia do plano, saia da vontade de Deus para o seu ministério. Esse era o objetivo básico da tentação provocada pelo diabo durante os 40 dias. E uma leitura rápida das 3 tentações propostas a Jesus pode nos conduzir a compreender alguns fatos interessantes. Primeiro, não havia nenhum problema em se alimentar de pão. Jesus estava de jejum há 40 dias e seria natural que ele tivesse fome e que ele se alimentasse de pão. Aliás, Jesus multiplica o pão para alimentar as pessoas e depois usa a figura do pão como uma figura do seu corpo. E, portanto, não seria problema. A segunda tentação também traz uma realidade interessante. Satanás propõe dar a Jesus o controle sobre os reinos do mundo e Jesus poderia perfeitamente pegá-los e fazer um governo justo, fazer algo diferente daquilo que é natural na sociedade em toda a sua história. E também na terceira tentação, também é verdade que os anjos o guardariam. O texto citado lá do Salmo 91 poderia simplesmente se confirmar com a resposta de Jesus afirmativamente. Mas voltamos ao objetivo principal. O problema era que o objetivo principal desta tentação era perverter os valores de Jesus, era fazê-lo sair do caminho proposto por Deus. E então chegamos aos versículos 3º e 4º, que tratam da primeira tentação. E essa primeira tentação é de ordem física, ou seja, é uma necessidade básica, a necessidade de alimento. Cheio do Espírito Santo, Jesus sabe da necessidade, mas prioriza o que realmente importa
naquele momento de preparação para a sua missão, o alimento que vem da palavra que procede de Deus. A resposta de Jesus, portanto, faz com que a tentação que buscava abandonar um dos seus valores principais seja refutada. E quando olhamos para a nossa atualidade, para a sociedade dos nossos dias, e pensamos nessa primeira tentação, que tem como foco principal uma necessidade básica, a necessidade de alimentação, é preciso percebermos que há muita confusão em nossos dias quando o assunto é necessidade básica. Se alguém precisa de comida, não devemos despedi-la sem o necessário. É isso que nós vamos encontrar de maneira explícita na carta de Tiago, no capítulo 2, que diz assim nos versículos 15 a 17. Pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Portanto, se para Jesus a missão vem antes da sua necessidade básica, para os seguidores de Jesus há uma inversão. Ou seja, não podemos usar a missão ou a bênção de Deus como uma desculpa para não fazermos aquilo que precisamos fazer para aqueles que são necessitados e que devem sim ser alvo da nossa atenção, alvo das nossas boas obras. Essa é uma questão de princípio para todo aquele que se identifica como seguidor de Jesus. Quando chegamos aos versículos 5 a 8, agora o foco é modificado, chegamos à segunda tentação e agora o foco é o poder político. E é bom nós lembrarmos que essa era a expectativa dos judeus, a vinda de um líder político libertador do Império Romano. E é exatamente isso que é proposto para Jesus, que ele tome o poder, que ele receba todo o poder do mundo e agora ele seja o Senhor de todas as coisas, de todos os poderes. E note que Satanás esconde de Jesus algo que é presente na compreensão de todos os poderes do mundo. Todo o poder do mundo é marcado por relações de dominação e era isso que era oferecido a Jesus nessa segunda tentação. E a oferta tinha um preço. O preço era a adoração de Jesus ao diabo. Por isso, a resposta de Jesus é enfática: adore ao Senhor e sirva somente a Ele. Ou seja, não há lugar para fidelidade dividida para Jesus. Ou se serve a Deus, ou se está contra Ele. Essa é a compreensão de alguém que está cheio do Espírito Santo. Entretanto, quando olhamos para a nossa realidade atual, para a sociedade principalmente brasileira, nós percebemos que há muita gente de igreja querendo tomar o poder, principalmente o poder político, para declarar que o país do Brasil é do Senhor Jesus. Mas não podemos nos esquecer que Jesus rejeitou isso e trilhou o caminho proposto pelo Pai para instaurar o reino de Deus na terra, o caminho da cruz, não o caminho que passa pela dominação. Portanto, o que nós temos hoje em prática em muitas igrejas e em muitos grupos que se identificam supostamente como cristãos é gente querendo tomar o poder, dando muito mais ouvido a essa provocação, a essa tentação de Satanás feita a Jesus, do que propriamente disposta a seguir o caminho proposto pelo próprio Jesus, que é o caminho não da dominação, mas o caminho da morte, o caminho da cruz, o caminho da submissão à vontade de Deus.
Querer impor valores supostamente evangélicos sobre uma sociedade que não é envolvida e não é comprometida com Deus é o mesmo que dar ouvidos a essa tentação de Satanás. É querer usar o poder político como se isso fosse o objetivo de quem serve a Jesus Cristo, de quem segue o seu exemplo. Nada mais contrário do que encontramos no próprio caminho de Jesus, na própria atitude de Jesus em seu ministério, que vai em direção à cruz, à morte e não à dominação de quem quer que seja. E chegamos finalmente à terceira tentação, que aparece aí entre os versículos 9 e 12, e nela nós encontramos uma interpretação tendenciosa de um texto bíblico, que é o texto de Salmo 91, versículos 11 e 12. O diabo leva Jesus ao templo, símbolo da presença de Deus e local de adoração, e coloca Jesus sobre o templo para dizer que ele poderia provar ser o Filho de Deus se ele cumprisse aquilo que o Salmo dizia: se jogasse lá de cima e os anjos o sustariam e ele não sofreria nenhum dano. E novamente encontramos Jesus, cheio do Espírito Santo, não querendo fazer nenhum tipo de demonstração da sua espiritualidade ou da sua comunhão com o Pai. Jesus não tinha problema de autoestima e nem precisava, entre aspas, se mostrar para o diabo, como seria muito comum hoje em dia com aqueles que se dizem aqueles que derrotam o diabo e que fazem ele passar vergonha em muitos templos ditos evangélicos nos nossos dias. Diante de uma interpretação tendenciosa de um texto bíblico, Jesus responde de maneira clara. Jesus responde demonstrando que pedir milagres despropositados a Deus é o mesmo que pôr Deus à prova, e isso deve ser evitado. Se Jesus tivesse protagonizado uma cena como essa, provavelmente seria aplaudido por muita gente que estava ali no entorno do templo. Entretanto, Jesus deixa claro que não faz nenhum sentido pedir a Deus coisas despropositadas e que isso é contra aquilo que Deus espera dele, como aquele que veio para trazer e ensinar a respeito do reino de Deus. Encontramos, portanto, nesse texto, 3 diferentes tentações do diabo para testar os valores de Jesus e fazê-lo cair. A primeira, de ordem física, uma necessidade básica. A segunda, com foco no poder político, na obtenção do poder sobre os outros. E a terceira, numa interpretação tendenciosa de um texto, buscando fazer com que Jesus demonstrasse a sua messianidade, se mostrando diante das pessoas. Nos 3 casos, Jesus rejeita as tentações porque estava cheio do Espírito Santo. Vence as tentações a ponto do versículo 13 dizer o seguinte: quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus venceu a tentação, mantendo os seus valores e fazendo com que a sua trajetória rumo à cruz, rumo ao plano que Deus havia proposto para ele, fosse levado até o fim. E assim como Jesus, os seus seguidores também são tentados nos mesmos pontos, e é preciso que nós tenhamos a mesma atitude de Jesus, nos mantermos fiéis aos valores que aprendemos no Evangelho, para que continuemos debaixo da graça, da direção e da misericórdia de Deus, e assim possamos trilhar o caminho que está proposto a nós, como estava proposto também a Jesus Cristo. Que a fidelidade de Jesus aos valores que ele havia recebido de Deus possa nos incentivar, possa nos motivar para que sejamos também fiéis aos valores que recebemos por meio de Jesus, por meio do Evangelho. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.
O próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E a salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Irmãos e irmãs, vão em paz. Amem ao Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e amem o próximo como a vocês mesmos. Recebei a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.